vamos começar, né? Sim. Então, bom, boa tarde. Então, nós estamos dando seguimento aqui, né, a uma tradição que a gente já tem aqui no grupo, tá? Mais de, essa já é a 20ª, talvez 20ª, nem me lembro bem, mas talvez nós começamos em 2003, né? A 23ª, né? 23º ciclo de atividade formativa de inverno. Então, dentro desses cursos, tem cursos que estão sendo gravados, que vão ser disponibilizados também a partir de março, né? Cursos que estão sendo gravados, né, separadamente, e nós vamos fazer algumas aulas presenciais. Aqui eu resolvi fazer um curso introdutório visando sobretudo os estudantes de graduação, né? Que é uma introdução às relações de dispersão. Então vamos começar de uma maneira bem simples e depois vamos caminhando para exemplos mais elaborados, né? Atualmente, por exemplo, ligados à violação da simetria de Lorentz, relações de dispersão dentro de um tópico agora que tem uma atividade muito intensa na astrofísica e na cosmologia, que é o tópico das Modified Dispersion Relations, né? Relações de dispersão modificadas. Então, a modificação das relações de dispersão do fóton. Então, tenta-se buscar, né, impossíveis eventos, né, medidas astrofísicas de luz extragaláctica, violações, né, da propagação tradicional da luz vista pelas equações de Maxwell. E, por exemplo, efeitos de física que não está contemplado no modelo padrão. Então, efeitos de dimensões extras, efeitos de gravitação quântica, eventuais efeitos de supersimetria, efeitos de alguma física nova, além do modelo padrão. Aqui a gente está falando de física, além do standard beyond polar physics beyond standard model. Geralmente é física além do modelo padrão. Então, física além do modelo padrão, ela vai gerar uma categoria de relações de dispersão modificadas, que é um tópico de pesquisa, né, de intensa atividade atualmente. Abre os arquivos, né, seja no RPH, no RPH, no GRPC, né, gravidade, cosmologia, na física de partículas, na física teórica de altas energias, muitos trabalhos sobre Modified Dispersion Relations. Então, vamos tentar entender melhor o que é isso o estudante de graduação. Todo mundo mexe com relação de dispersão na graduação e muitas vezes, né, sem saber exatamente, né, o que é uma relação de dispersão, sem aludir ao título, né? Quando a gente estuda o oscilador harmônico, né? Esse CMDR, ele tem velocidade acima da luz? Em alguns casos apresenta velocidades supraluminares também. Tem relações de dispersão que dão origem a propagações supraluminares, dependendo do tipo de modificação. Nós vamos falar sobre isso. Então, o oscilador harmônico, né, que a gente estuda lá no ensino básico da universidade, o oscilador harmônico tradicional, né, o oscilador harmônico simples, tem essa equação de movimento aqui do oscilador harmônico simples. E aí a gente divide tudo aqui, né, ficar x dois pontos, mais k sobre nx, né, igual a zero. E aí, se eu pegar uma solução oscilatória, né, que a gente pega uma solução desse tipo, por exemplo, cosseno, né, de ômega t mais φ, a gente vai ver que, aplicando, né, quer dizer, colocando essa solução aqui, a gente obtém uma frequência ômega 2 igual a k sobre n, né, que é a frequência de oscilação do oscilador harmônico. Isso é uma relação de dispersão. Uma relação de dispersão que está me dando a frequência de oscilação em termos dos parâmetros do problema. A constante de restauração do potencial restaurador e a massa da partícula. É um exemplo simplíssimo, né, de relação de dispersão. Se a gente tiver o oscilador harmônico amortecido, por exemplo, né, mx dois pontos, né, mais gama x pontos, né, mais kx, né, então tem aqui a força dissipativa, né, que é a força proporcional à velocidade. Daqui também a gente pode tirar uma relação de dispersão. A gente pode imaginar, por exemplo, uma solução do tipo, vamos dizer, uma amplitude, né, que botar um x0 ou uma amplitude, não importa. Podemos pegar uma solução desse tipo assim, aí ômega t, é uma solução complexa, mas um conjugado complexo. Mas, por exemplo, A está menos I ômega t.
estou pegando uma solução complexa, né? Mas a solução verdadeira, né? É a solução real. Quer dizer, é A elevado a ômega B mais o complexo conjugado. Então, se eu colocar essa solução aqui, a gente vai obter derivada segunda, vai ficar menos m ômega 2. Derivada primeira, vai aparecer o ômega aqui. E aqui a gente vai ter mais um K, a gente vai ter uma relação de dispersão. Daqui vai sair um termo em ômega 2. Daqui vai sair um termo, quando eu derivar a primeira vez em relação ao tempo, vai sair um termo em ômega. E daqui vai sair um termo independente de ômega, né? Ômega potência zero. Então eu vou ter um polinômio do segundo grau com esse termo aqui. Vai aparecer um ômega aqui na derivada, né? Então eu vou ter uma equação complexa, né, para resolver, e eu vou tirar a relação de dispersão. Vou tirar as raízes dessa equação que eu vou colocar aqui. Então é uma relação de dispersão. Então, gente, o que é a relação de dispersão? Então, por que o nome é relação de dispersão? O que tem a ver com dispersão? Então, vamos lembrar aqui o seguinte. Então, uma relação que caracteriza uma relação de dispersão. Vamos pensar num fenômeno ondulatório. A gente está pensando em fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios. Então, fenômenos ondulatórios, eles têm uma certa frequência, são caracterizados por uma certa amplitude, mas o caráter ondulatório está muito ligado à frequência e ao vetor de onda, né? Que é o inverso do comprimento de onda, 2π sobre lambda, né? Então, a gente tem a frequência e tem o vetor de onda, ou o comprimento de onda, tanto faz. E quando a gente expressa essa relação ômega em função de K, a relação que está me dando como a frequência varia com o comprimento de onda, então isso é a chamada relação de dispersão. E no caso da luz, quando a gente pensa no caso da luz, só estou fazendo uma revisão rápida para motivar o título, por que se chama relação de dispersão, onde é que está o caráter de dispersão, dispersivo, né? Então, essa relação aqui vai depender de qual é a dinâmica, quais são as equações que vão descrever o fenômeno ondulatório. Então, para descrever o fenômeno ondulatório, através de um conjunto de equações diferenciais, por exemplo, as equações de Maxwell, do eletromagnetismo, elas vão nos dar as relações de dispersão para o fóton. Mas aí a pergunta é, tem ou não tem dispersão? Então vamos lembrar, tendo o ômega em função de K, a gente sabe que a velocidade de fase, phase velocity, é ômega dividido por K. E a gente define o índice de refração como sendo C dividido pela velocidade de fase. Então, o índice de refração vai estar associado à velocidade da luz e à velocidade de fase. Bom, e a velocidade da luz de fase é ômega sobre K. Então, isso aqui vai ficar C, vou botar assim, K sobre ômega vezes C. Então, a frequência, aqui em função do comprimento de onda, e aqui é a frequência em função de K. Vou botar assim, é K sobre ômega de K, a velocidade de fase é isso. É a função ômega de K dividido por K. Então, basicamente, a menos dessa constante universal aqui, que é a velocidade da luz do K, a gente tem essa relação aqui que nos dá o índice de refração. Só que, lembrando, nós vamos recapitular rapidamente aqui, mas lembrando do caso de Maxwell, a relação de dispersão é essa, ômega de K é o módulo de K vezes C. Tem aqui o vetor de onda, né? A luz que se propaga ao longo de uma certa direção, a relação de dispersão sai das equações de Maxwell, ômega igual ao módulo de K vezes C. Portanto, quando eu dividir aqui, eu vou ter o índice de refração no vácuo, vai dar 1. Então, independentemente, né, do comprimento de onda, a velocidade da luz no vácuo, o índice de refração no vácuo, para qualquer tipo de radiação eletromagnética, pelas equações de Maxwell no vácuo, é 1. O que é a dispersão? A dispersão é quando diferentes comprimentos de onda vão ter índices de refração diferentes, ou seja, velocidades diferentes. Se,
por exemplo, aqui no caso de máximo, ômega é módulo de K vezes C. E aqui esse K que eu estou colocando é o módulo de K. Vou botar assim. Então, a velocidade de fase de qualquer onda eletromagnética no vácuo, né, descrito pelas equações de Maxwell, é igual a C. Então, a velocidade de fase é independente do comprimento de onda. E aí, não tem dispersão. Mas no caso geral, essa relação aqui, esse ômega de K, não é módulo de K vezes C. Vamos ver exemplo já em que eu tenho uma velocidade de fase que no final do dia ela vai ficar dependendo do lambda ou do módulo de K. Lambda é igual a 2π sobre o módulo de K. Então a velocidade passa a depender do comprimento de onda, ou seja, o índice de refração para cada comprimento de onda vai ser diferente. É isso que caracteriza a dispersão. A dispersão é quando nós temos um índice de refração que depende explicitamente da frequência da onda ou, alternativamente, né, do comprimento de onda. Então, se o índice de refração tiver essa particularidade, cada frequência tem um índice de refração diferente, ou cada comprimento de onda tem um índice de refração diferente, a gente chama isso de um fenômeno dispersivo. A velocidade vai depender da frequência da onda. A onda é aquela mesma, é onda eletromagnética, mas as frequências diferentes no meio material, os chamados meios anisotrópicos, né? A onda não se propagando no ar, mas se propagando no meio anisotrópico, como o meu exemplo aqui, a gente vai ter um fenômeno dispersivo. Então, o nome relação de dispersão, ele está sendo usado para descrever a relação entre frequência e comprimento de onda, né? Ou frequência e vetor de onda, né? Porém, né, esse fenômeno ele vai muito além do fenômeno ondulatório, vai além da onda eletromagnética. A gente começa olhando isso pela onda eletromagnética, mas depois, né, na teoria de campos, quando a gente faz a conexão entre partícula e campo, a gente associa partículas, diferentes partículas aos seus campos, né? Então nós temos o campo escalárico lá em volta, partículas escalares, o campo de Maxwell por fórmula, né, para as ondas eletromagnéticas, o campo de Dirac, partícula de spin meio, o campo de Majorana, para partícula de spin meio, o campo de Weyl, para partícula de spin meio, de massa nula, e depois campo de spin 3 meio, que é o gravitino, campo de spin 2, que é o gráfico. Diferentes partículas têm seus campos, né? Diferentes partículas vão ter seus campos, né? Algum campo φ. E esse campo φ satisfaz algum conjunto de equações diferenciais, né? Locais, expressas em função de derivadas temporais e derivadas espaciais, né? Que a gente muitas vezes representa um gradiente, né? Alguma coisa assim, dependente de gradientes, rotacionais, divergências. Então a gente vai poder tirar relações de dispersão a partir das equações de campo. Isso independentemente se a gente está falando de fóton ou de luz, a gente está falando de qualquer partícula. Então nós vamos ter uma relação de dispersão associada com a equação de Dirac. Depois nós vamos ter relações de dispersão associadas com as equações de Maxwell, por exemplo, né? Temos relações de dispersão também associadas com a equação de Klein-Gordon. Então, as diferentes equações de campo vão dar diferentes relações de dispersão, porque eu vou estar olhando esses campos como descrevendo partículas, mas partículas na sua visão ondulatória. E aí, na visão ondulatória, eu vou falar de um comprimento de onda de uma frequência. Geralmente a gente usa a frequência chamada frequência angular, né? A frequência angular está ligada com a frequência propriamente dita através dessa relação. Essa é a frequência propriamente dita e essa é a frequência angular. Mas a gente normalmente, quando fala da frequência, está falando desse ômega. Então, basicamente, o estudo da relação de dispersão é o estudo da velocidade da onda no campo? Isso, exatamente. O estudo, quer dizer, a relação de dispersão, ela vai nos dar como dois tipos de velocidade. Ela vai nos levar a velocidade fase e vai nos levar a chamada velocidade grupo, né? A velocidade fase, é simplesmente a relação de dispersão, o ômega de K, dividido pelo módulo de K. E a velocidade de grupo, né, vou colocar assim, a velocidade de grupo ela é um vetor, então ela vai ser dada pela derivada da
relação de dispersão em relação a componente, vamos dizer, carga, ou seja, vamos dizer, a velocidade de grupo, vamos colocar assim, tirar a flechinha, velocidade de grupo, componente I vai ser a derivada da relação de dispersão em relação a componente KI do vetor de onda. Claro, se o meio for isotrópico, se não houver anisotropia, muitas vezes a gente escreve a velocidade de grupo como sendo a derivada do ômega em relação ao módulo de carga. Mas a gente vai ver exemplos de casos em que há uma anisotropia. Então, eu preciso tirar cada componente da velocidade de grupo e não simplesmente tirar o módulo da velocidade de grupo, fazendo a derivada em relação ao módulo de carga. Então, essa discussão vai aparecer mais à frente. Eu estou só adiantando. Então, da relação de dispersão, como o Dória falou, a gente vai estar buscando a velocidade de propagação de fase e a velocidade de propagação de grupo da onda. Mas a relação de dispersão vai além. Na verdade, as relações de dispersão, quando a gente fala de teoria clássica de campos, né, vamos dizer assim, quando a gente fala de campos clássicos, quando a gente está falando de campos clássicos, a relação de dispersão, as relações de dispersão, elas vão estar associadas ao que a gente chama de funções de Green. Quando a gente fala de campos clássicos, a gente tem dois tipos de função de Green. Nós temos as funções de Green chamadas de avançadas, né, advanced, que não respeitam a causalidade, e as funções de Green chamadas de retardadas. Né? Então, que são aquelas funções de Green que estão respeitando a causalidade. Então, ao estudar as funções de Green no eletromagnetismo, na verdade, as relações de dispersão elas vão estar aparecendo ligadas, né, à estrutura de polos da função de Green. Então, e isso para campos clássicos. Quando eu falo dos campos quânticos, nós vamos falar, a função de Green do campo quântico são chamados propagadores. E a função de Green vai estar relacionada também, quer dizer, as relações de dispersão, elas vão estar ligadas aos propagadores. O propagador vai ter uma estrutura, o propagador vai ter sempre essa estrutura assim. No numerador, ele vem a estrutura de spin do campo. Vai dar uma descrição do spin associado àquele campo, né, a partícula daquele campo. Se for uma partícula de spin meio elétron, por exemplo, aqui eu vou ter uma estrutura de spin, um projetor de spin associado ao spin meio. Se for o fóton, por exemplo, eletromagnetismo, eu vou ter aqui uma outra estrutura que vai estar relacionada ao spin. Mas o denominador é a relação de dispersão. Então, a relação de dispersão ela aparece claramente no cálculo dos propagadores, na teoria quântica de campos, e na teoria clássica de campos, ela também vai aparecer como denominador das chamadas funções de Green avançada e retardada. Então, quer dizer, o cálculo das relações de dispersão ele é muito mais amplo do que aquilo que a gente faz só quando estuda as equações de Maxwell, né? E que tira a propagação do fóton com aquela tríade ortogonal, campo elétrico, campo magnético, direção de propagação, e tira a relação de dispersão como sendo a frequência ômega, né? A gente tira essa relação de dispersão que sai das equações de Maxwell, é essa relação aqui. Então, é a relação que vai nos dizer a velocidade de fase é ômega sobre K, é C, a velocidade de grupo é d ômega dk, também que é C, velocidade de fase igual a velocidade de grupo, não tem dispersão, porque o índice de refração vai ser 1 no vácuo, né, no vácuo das equações de Maxwell. Mas vamos pegar exemplos que a relação de dispersão vai mostrar realmente a dispersão. Pode falar. Uma coisa que eu vou dizer que o Maxwell sempre foi uma teoria fenomenológica e teórica. Sim, a construção fenomenológica e depois teórica. E daí o Maxwell começou o campo elétrico, o elétrico,
ali, né? A permissividade, a permeabilidade. Veio, acho que uma herança Aham. e caiu ali naquelas equações. Uhum. O que, vamos dizer, não é muito o sentido daquela equação, porque a equação é o campo elétrico, aquele sentido teórico da coisa. Daí, o que eu te pergunto é o seguinte: quando você entra com esse espectro da relação de dispersão, você começa a retirar a permeabilidade, a permissividade, em função do ômega. Certo. Então você cria um bojo teórico mais fundamental para depois dizer, bom, agora isso aqui que se chama o N aí, Índice de refração. que no fundo isso aí vai estar ligado ao Mi e ao Epsilon. Certo. Assim. Mas você diz, não, primeiro vem a relação de dispersão. Primeiro vem então eu digo assim, a conclusão é, será que agora você não começa a ter uma coisa mais a priori do que o Maxwell veio vindo assim? Sim. Não dá, porque, por exemplo, se você tem o eletromagnetismo no meio material, no meio anisotrópico, né? Então, você vê exemplos aí chamados efeito Cotton-Luton, o efeito Faraday, que é quando você tem a introdução de campos magnéticos externos influenciando o índice de refração do meio. Então você tem um meio material e você tem um campo magnético externo e você vai propagar ondas eletromagnéticas nesse meio material na presença de um campo magnético externo. Então você vai ter um índice de refração que vai depender também desse campo magnético externo. E aí a tua permissividade elétrica, a tua permeabilidade magnética vão depender desse campo magnético externo. Nós vamos falar aqui também dos metamateriais, que são chamados de metamateriais de Veselato, né? Esses metamateriais, então, por exemplo, né? Eles têm uma estrutura muito interessante de relações de dispersão, inclusive conduzindo a índices de refração negativos. Então tem essa categoria de metamateriais com índices de refração negativo. Nós vamos falar sobre isso também aqui mais à frente um pouco. Os blocos de supraspectro, puramente conceitual, Sim. de campo, certo? A relação de dispersão, me parece que ela vai anteceder duas coisas. Uma é esses índices de refração, permeabilidade, índices tecnológicos. E a outra coisa que a Google tem é essa questão do entrelaçamento. O entrelaçamento, que se chama Embaralhamento, essas coisas aí. No fundo também, primeiro você veja qual é a tua relação de dispersão. Veja, agora vai ter uma possibilidade de ponto X se emaranhar com um ponto Y. Mas primeiro viver. A relação de dispersão é fundamental, né? Porque a relação de dispersão ela te dá a estrutura causal da coisa. Ela está te dando, né, a causalidade. Ela no fundo está ligada ao propagador, e ao propagador ele te dá a estrutura causal. Ela vai te responder sobre a estrutura causal da teoria. Então a relação de dispersão é algo fundamental. É a primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente recebe um conjunto de equações. Eu acho assim, essa coisa toda de teoria aí, se vamos dizer, na onda partícula, né? Sim. Se a partícula tinha, vamos chamar uma lei de Newton, segundo a lei de Newton, Sei. eu acho que a onda teria comparativamente a lei de dispersão. Exato. Primeira coisa. Vamos dizer, a equação de Newton, né? Então, quando a gente quer, justamente eu ia mostrar aqui, que é o caso do oscilador harmônico amortecido. Né? Eu ia deixar aqui como primeiro exemplo. Né? Então a gente tem a equação de movimento do oscilador harmônico, então daquele de Newton, né? Então a gente tem menos kx menos o gama x ponto. Então nós temos aqui a força restauradora e aqui a força dissipativa, a força que depende da velocidade. Então essa equação de Newton aqui, do oscilador harmônico amortecido, ela se escreve desse modo aqui. Mas claro, a gente pode até colocar o oscilador amortecido em tempo forçado. Posso até colocar aqui uma fonte externa, né? Mais uma
alguma fonte externa, um J aqui, eu teria aqui o oscilador harmônico em presença de uma fonte. Mas vamos deixar só o oscilador harmônico amortecido puro, vai ter igual a zero. Então a gente sabe, eu posso pegar como solução uma equação desse tipo aqui, né? Alguma coisa desse tipo aqui. Um A exponencial de I ômega t. Claro, a solução é real, então eu tenho que jogar a parte real disso aqui. Eu posso colocar assim mais um conjugado complexo. E no fundo é isso aqui. A é I ômega t mais A está é menos I ômega t. Em princípio, eu tenho essa amplitude complexa. Isso aqui exponencial é complexo, mas a solução é real. Então, eu mostro, quer dizer, como essa equação aqui tem coeficientes reais, se isso aqui for solução, claro que o conjugado, se x for uma solução, eu tirar o conjugado complexo dessa equação, a massa for real, o coeficiente de amortecimento é real, o constante de restauração é real. Então, se eu tirar o conjugado complexo dessa equação, se x de t é solução, se eu pegar x conjugado complexo de t, ele também vai ser solução, porque é x conjugado complexo de velocidade mais kappa x complexo conjugado. Ou seja, se eu tirar o conjugado complexo dessa equação aqui, como a massa, coeficiente de atenuação e o coeficiente de restauração são reais, tirar o conjugado complexo é só tirar o conjugado complexo da função posição. Então, se x de t é uma solução, x conjugado complexo também é uma solução. Então, essa solução é complexa. Então, o conjugado complexo dela também é solução. Uma solução. E aí, então, essa aqui é a solução real. Que vai ser no fundo. Isso aqui é parte real mais I vezes a parte imaginária. Isso aqui é cosseno mais seno. Então, a minha solução x de t vai ser a parte real de A vezes o cosseno de ômega t. E aí depois eu tenho a parte imaginária vezes o I seno de ômega t, menos a parte imaginária da amplitude A seno de ômega t. Ou seja, então a solução real, essa solução no final do dia, é essa aqui, que eu posso escrever dessa forma ou dessa forma. Mas para efeito de relação de dispersão, basta eu considerar essa solução complexa. Por quê? Porque se a solução, se o E elevado, se o x é solução, não importa se x é real ou complexo, o conjugado complexo dele também é solução. Então, eu pego uma solução, mas o seu conjugado complexo continua sendo uma solução. Eu tenho a solução real. Então, eu posso escrever dessa forma ou dessa forma. Sendo que, lembrando que, se x é solução, o conjugado complexo também é a solução. O que garante, então, que eu tenho, apesar de eu estar propondo uma solução complexa, a solução verdadeira é essa solução real aqui, que é a solução dessa equação. E aí, fica tudo mais fácil porque eu estou trabalhando com exponenciais. Então, se eu pegar, vou considerar, deixa eu apagar aqui só para mostrar que isso aqui é a base para a gente depois aplicar imediatamente nas teorias de campo. Então, se eu pegar, por exemplo, então eu estou dizendo, se x é a solução, x conjugado complexo também é solução. Bem, então vamos estudar essa solução. A é elevado a I ômega t. Claro que essa solução é complexa, mas eu leio, se isso é solução, isso aqui é solução, então se eu somar isso aqui, né, se eu somar x mais x está, então essa é a solução real do problema. Essa é a solução complexa e essa é a solução real do problema. Ambas são soluções, né? Bom, vamos substituir isso aqui nessa equação. Se x é a solução dessa equação, nessa forma, a derivada, então vai ficar, derivada segunda da exponencial, derivada primeira vai produzir I ômega vezes a exponencial, derivada segunda vai ser menos ômega 2, então eu vou ter primeiro termo vai ficar menos n ômega 2 vezes a própria exponencial, A elevado a I ômega t. Segundo termo vai ficar mais I. Aí, quando eu derivar em relação ao tempo, eu vou produzir o I ômega. Então, vai ficar I ômega, tudo isso multiplicando A vezes E elevado a I ômega t. Estou deixando para o final. E aqui eu vou produzir mais K. E tudo isso aqui, então, vai estar multiplicando A vezes E elevado a I ômega t. Isso tem que ser zero. Então, eu estou propondo essa solução. Estou substituindo aqui. Então,
Primeiro termo, derivando do segundo menos m ômega 2 a elevado a ômega t. Segundo termo, mais gama x ponto. Então vai ficar i ômega a elevado a ômega t. Terceiro termo, kx, k vezes a elevado a ômega t. Então, vou propor físico que seja uma solução não trivial, y é diferente de zero, e dá essa exponencial aqui também é diferente de zero, não é zero. Então, para que esse objeto, essa solução realmente seja uma satisfaça a essa equação, eu tiro a frequência. Então eu vou ter que n ômega 2, né? Vamos botar assim, ficou negativo, fica menos n ômega 2, então eu vou ter, posso multiplicar por menos 1, vou ter n ômega 2 menos, e aqui eu tenho gama, menos i gama ômega menos k igual a zero. Claro, se não tiver a atenuação, o amortecimento, n ômega 2 é igual a k, e eu ganho o oscilador harmônico simples tradicional, ômega 2 igual a k sobre n, ou seja, ômega igual a raiz quadrada de k sobre n. Mas agora eu tenho esse termo aqui. Então agora eu tenho uma equação complexa. Então o meu ômega vai ser raiz quadrada, né, de i gama, mais ou menos, vou pegar a raiz dessa equação do segundo grau. I gama, mais ou menos, raiz quadrada de menos gama 2 mais 4k vezes n sobre 2 exatamente, né? Então vou botar aqui. Bom, se o gama for 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0, é raiz de 4n sobre 2n, vai ficar exatamente o nosso k sobre n. Bom, então agora tem ômega, tem uma parte complexa, né? E aqui eu tenho esse mais, aí eu vou ter essa discussão. 4kn pode ser igual a gama 2, 4kn for maior do que ômega 2, então essa raiz aqui dentro, essa que está dentro da raiz do radicando é positivo, ou se 4kn for menor do que gama 2, esse radicando aqui é negativo. Então eu vou estudar as possibilidades em função dos parâmetros. Mas o que é importante é que apareceu esse fator aqui. Então, quando eu tiver a minha solução E elevado a I ômega T, essa parte aqui, né, é a parte que vai ser oscilatória, é o I vezes essa parte aqui. E esse I com esse gama, ele vai me dar um fator menos gama T, que é o fator de amortecimento. Né? Então, esse é o oscilador chamado amortecido, por causa desse gama, que vai pegar essa parte. Então, eu tenho uma frequência e tem uma parte imaginária. A parte imaginária da frequência, na solução física, né, dizer, o que é uma frequência imaginária? O que é importante não é a frequência imaginária, o que é importante é que a solução vai estar me dando esse amortecimento. Então, quando a gente tem uma frequência imaginária, né, e a frequência na exponencial da oscilação ela já carrega o I, isso vai me dar um fator. Se essa frequência é puramente imaginária, por exemplo, né, se o ômega for I ômega 0, eu vou ter uma solução que vai ser menos ômega 0t, que é uma solução que decai exponencialmente, que é o que a gente chama de módulo evanescente, que é aquela solução que decai. Então a relação de dispersão, ela está me descrevendo, né? A frequência, nesse caso, eu não estou falando de uma onda, eu estou falando de uma partícula. Então eu não tenho vetor de onda, não tenho comprimento de onda, mas eu tenho a frequência em função dos parâmetros do problema. Então, o exemplo do oscilador harmônico simples ou do oscilador harmônico amortecido, né, acrescido desse termo aqui, é o primeiro bom exemplo para a gente ver que a relação de distinção, ela começa a mostrar o que é ela é uma relação que vai dar informação sobre a frequência de oscilação do sistema. Estou falando de um sistema oscilatório. Oi? A relação de pressão é um número completo. A relação de dispersão pode ser, ela pode te dar uma raiz complexa, como aqui, por exemplo, eu estou tendo aqui uma frequência. É um número complexo, é uma inteira. Exatamente, uma frequência que ela tem uma parte imaginária. Agora, essa parte imaginária da frequência, na solução, ela está me mostrando um amortecimento, uma atenuação. A onda, ela se propaga, né? Mas ela vai se atenuando, porque tem um fator que vai fazer com que, nesse caso, o oscilador seja atenuado ou amortecido. Então, numa teoria de campo, por exemplo, no meio material, não no vácuo, vou pegar as equações de Maxwell depois, mas no vácuo, né? Então, uma questão importante aí também para os estudantes que estão iniciando, né, com relação à dispersão,
dispersão é quando a gente usa as relações de dispersão, essas chamadas relações de dispersão modificadas, para, no fundo, tirar algumas informações sobre o que é o vácuo quântico. Como o vácuo se comporta na presença de certos agentes externos. Por exemplo, na QD, o vácuo, falando do vácuo, pega as equações de Maxwell. Então, imagina que eu tenho um vácuo no laboratório e coloco um campo magnético muito intenso no vácuo. Ao colocar esse campo magnético intenso no vácuo, eu vou afetar a propagação de ondas eletromagnéticas, porque elas carregam um campo elétrico e um campo magnético. Nós temos um campo magnético externo, né? Então, o vácuo acrescido de um campo magnético externo, ele pode se comportar como meio material, que é quando entra em jogo as chamadas extensões não lineares do eletromagnetismo. Então, tem várias informações, as relações de dispersão são importantes, porque elas podem nos estar mostrando, né, através do estudo da luz, né, e das suas propriedades, né, de propagação, como frequência, comprimento de onda, e fenômenos como dicroísmo, fenômenos como metamaterialidade, o que pode ser realmente fato quântico. Então, a importância do estudo das relações de dispersão é essa. Então, o primeiro exemplo que eu acho que a gente tem em relação de dispersão é o oscilador harmônico, seja simples ou amortecido. É o que vai dar frequência. O problema é oscilatório, eu tenho um problema oscilatório e eu vou ter a frequência do problema. Nesse caso, em função dos parâmetros, né, da massa, da constante de restauração e da constante de atenuação. Mas agora, num problema ondulatório, pegar uma onda mesmo, vou pegar um exemplo agora, o exemplo 2, que não seja mais um oscilador, uma partícula. Vamos pegar um exemplo que seja um campo, uma equação de campo. Estou colocando esses exemplos iniciais só para a gente ir, fazendo um aquecimento. Vamos supor que eu tenho um campo escalar, um campo φ, né, que depende de t e de x. Então, claro, a equação mais tradicional do campo escalar é a equação de Klein-Bort. Vamos pegar a equação desse tipo assim, vamos colocar assim, 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal ao quadrado, menos o laplaciano, que é dx2, dz2, vou colocar aqui um outro parâmetro, psi. Tudo isso acumulado em φ de dx igual a zero. Vamos colocar essa equação de campo. Então, esse operadorzinho aqui, para quem não está muito habituado, a gente chama de quadradinho. Esse quadradinho, que é o chamado operador da Lambertiana, ele é exatamente essa composição. 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal segunda, menos o laplaciano, que a gente chama de da Lambertiana. Tá? Só estou colocando isso que às vezes a gente vai usar essa notação do box, da Lambertiana. Bom, então, eu tenho uma equação muito parecida com essa aqui. Derivada temporal segunda, derivada espacial segunda, que agora eu estou no espaço-tempo. Aqui eu tenho só uma dimensão, só tudo aqui evolui só no tempo. Aqui eu tenho um campo que depende do tempo e do espaço. Então essa derivada segunda, né, é uma complementação a essa derivada segunda no tempo. Né? Se eu tivesse aqui outras derivadas, poderia ter também, depois eu vou fazer um exemplo de derivadas superiores. Mas vamos pegar essa equação típica de Klein-Bort. Né? Esse parâmetro psi, o que ele tem de dimensão? Dimensão de comprimento a menos 2. Né? Esse psi tem dimensão de comprimento a menos 2. Por quê? Isso aqui é 1 sobre, isso aqui é d2 dx2. Então, isso aqui também tem dimensão de comprimento, é 1 sobre comprimento ao quadrado, 1 sobre comprimento ao quadrado. Então, esse psi tem dimensão de 1 sobre comprimento ao quadrado. Bom, vamos dar uma olhadinha então nessa solução, nessa relação de dispersão. Vamos pensar qual é vamos dizer assim, qual é o objeto matemático, né, que a gente usa para descrever uma solução oscilatória. Vamos pensar que eu vou pensar numa solução aqui de onda plana monocromática, uma amplitude φ0, e aqui esse campo pode dizer, em princípio ele pode ser complexo. Se ele for um campo complexo, eu posso pegar essa solução aqui, é elevado aí, kx, né? Solução típica de onda plana, menos ômega t. Não importa, é uma solução complexa. Se esse campo for real, aí sim, a mesma coisa vai acontecer. Os coeficientes aqui são todos reais, esse parâmetro aqui é real. Então, se φ é solução, φ estar também é solução. Então, eu pego uma solução complexa φ, como o complexo modificado dela também é a solução, eu vou pegar a solução φ, acrescento a solução φ estar
e no final do dia eu tenho uma solução real. Então eu vou trabalhar com uma solução. Se esse campo é complexo, aí eu não preciso me preocupar, eu já posso pegar essa solução complexa. Essa solução não é real, é uma exponencial complexa. Mas se esse campo for real, basta eu acrescentar aqui, se eu tenho essa solução, conjugado complexo, acrescento aqui, também é solução, então a soma de duas soluções é uma solução, por quê? Porque o problema é linear, é uma equação linear. Então, se a soma de soluções reais, a soma de soluções, a superposição ou a combinação linear de soluções também é uma solução. Então, eu vou pegar essa solução complexa. Agora, vamos só fazer um exercício rápido, né? Derivada temporal segunda vai produzir menos i ômega, mas vai manter exponencial. O Laplaciano vai produzir, o Laplaciano é a divergência do gradiente. O gradiente vai produzir um IK e a divergência vai produzir outro IK. Então, no final do dia, eu vou ter menos K ao quadrado. Então, substituindo essa solução ali, a gente vai obter, primeiro tempo, a derivada temporal segunda, vai virar um menos ômega 2, vai ficar menos ômega 2 sobre C ao quadrado. Quando eu tirar o Laplaciano dessa exponencial, ele vai me produzir IK escalar IK, ou seja, menos K2, então vai ficar mais K2, mais K escalar K, e mais Psi. Tudo isso aqui atuando em zero, exponencial de I, Kx, né, menos ômega t. Então é zero. Então essa solução não é zero, a solução é diferente de zero, ela não é trivial, porque tem que ser zero esse coeficiente. Então agora essa onda, eu tenho uma relação interessante, essa onda está se propagando, com essa relação para essa onda se propagar, essa tem que ser a solução. Essa equação igual a zero é a solução, ou seja, ômega 2 vai ser igual a módulo de K ao quadrado vezes C ao quadrado mais Psi C ao quadrado. Eu não disse nada sobre esse Psi, eu só sei que ele tem dimensão de comprimento no de hoje. Pode ser positivo, mas pode ser negativo também, vamos ver o que pode acontecer. Então, ômega 2, então eu posso dizer o seguinte, a frequência ômega vai ser mais ou menos, vamos ter frequência positiva, né? Raiz quadrada de, por enquanto vamos deixar assim. Bom, vamos lá, fazer o que eu ia fazer, tirar a frequência. Então, se eu tirar a frequência, vai ser raiz quadrada de módulo de K ao quadrado C2 mais C ao quadrado. Bom, aqui a gente tem uma discussão. Posso botar então, eu até botar o C em evidência e fazer o seguinte: C raiz quadrada de módulo de K ao quadrado mais Psi. Ou seja, eu tenho agora uma relação de dispersão ômega em função do vetor de onda dos parâmetros. O parâmetro C, velocidade da luz no bar, e o parâmetro Psi, que eu interpretei como sendo um parâmetro que tem dimensão de comprimento menos 2. Mas eu já tirei essa relação de dispersão. Claro que aqui tem uma situação importante. Se o Psi for maior ou igual a zero, essa raiz está ok. Tem uma raiz de uma grandeza que não é negativa, e aí eu vou ter ômega igual a C vezes módulo de K, se o Psi for zero. Se o Psi for maior do que zero, eu também vou ter uma solução sem nenhum problema. Agora, se o Psi for negativo, eu posso ter problemas aqui. Se o K2, né, se eu estiver falando de comprimentos de onda ou de vetores de onda, se o Psi for negativo, tais que, então a gente vai tirar essa relação aqui. Se o Psi for negativo, né? Se, ou seja, quando é que deixar o Psi em geral, quando é que esse objeto dentro dessa quantidade dentro da raiz pode ser negativa, né? Ela vai ser negativa se módulo de K ao quadrado, né, for menor do que menos Psi. Se Psi for negativo, então, se for positivo, isso aqui nunca vai ser possível, né? Porque se for positivo, essa soma aqui é sempre positiva, é sempre não negativa. Agora, se o Psi for um parâmetro negativo, esse Psi negativo pode ter um módulo maior do que o K2. Então, eu tenho a chance
de ter essa raiz aqui. Dentro da raiz tem que extrair a raiz de uma grandeza negativa, subsídio negativo. Isso vai acontecer nesse caso aqui. Sendo psi negativo, né, isso aqui é um número positivo. Então, módulo de k ao quadrado menor que menos que psi, ou seja, módulo de k menor do que a raiz de menos que psi. Lembrar que psi é negativo, no caso de psi ser negativo. Eu vou ter uma raiz de um número negativo. A raiz de um número negativo é um puro imaginário. Então, nesse caso, a minha frequência ela vai ser puramente imaginária, vai sair um i daqui. Isso aqui vai ser um número negativo. Se módulo de k for menor do que a raiz de menos que psi. E claro, se psi for um número negativo. Estou analisando agora a situação de psi negativo. E aí, nessa situação aqui, eu vou ter uma frequência puramente imaginária. Ela vai ser o C vezes, sei lá, um I ômega zero, que vai ser o valor dessa raiz. E aí, se essa frequência for puramente imaginária, ó, esse I, aqui esse ômega vai ter um outro I com menos I, né? Então, eu vou poder ter, quer dizer, vai acontecer de eu ter uma solução, se esse ômega aqui for puramente imaginário, né? Então, eu vou ter uma solução em que essa solução ou cresce com o tempo, né? Mas nesse caso, a solução fisicamente seria a solução atenuante. Se esse psi aqui for negativo, eu pegar essa raiz aqui, menos I, C, ômega zero, aqui eu tenho menos I, e aqui eu tenho esse ômega aqui é negativo. Então, eu vou ficar menos ficar I com I dá menos 1, então eu vou ter uma solução que vai ser do tipo menos ômega zero dele. Então, se negativo pode ser, vamos excluir a possibilidade de psi ser negativo. Eu quero ondas que não sejam evanescentes, que não decresçam. Então vamos considerar psi positivo, maior ou igual a zero. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui é que a relação de dispersão ela vai impor condições sobre o parâmetro que eu estou usando. Isso aqui é um parâmetro psi, que eu vou descobrindo aos poucos quem ele é. Então já entendi que é melhor a situação física mais confortável é ter o psi maior ou igual a zero. Agora, se ele é maior ou igual a zero, então eu vou ter sempre frequências positivas. A raiz vai ser sempre positiva, não vai ter, então vai ter um problema realmente oscilatório. Mas o que isso aqui está me dizendo? Por exemplo, quem é a velocidade de fase? A velocidade de fase é ômega dividido por k. Quando eu dividir esse ômega por k, então assim vai ser a minha velocidade de fase. Eu vou ter esse C aqui, e aí agora eu vou dividir esse ômega por k. Então isso aqui vai ficar, esse k vai entrar na raiz de 1 sobre k ao quadrado. Vai ficar 1 mais π sobre módulo de k ao quadrado. Claro, se o psi for zero, a velocidade de fase é c. A onda está se propagando com a velocidade da luz. Mas, se o psi for positivo, né, diferente de zero e positivo, agora essa velocidade começa a depender do comprimento de onda, porque no final eu posso escrever esse K2, esse K é 2π sobre lambda. Então isso aqui vai produzir um 4π. Eu tinha psi sobre o módulo de K ao quadrado. Mas esse K aqui é 2π sobre lambda, então vai ficar mais π lambda 2 sobre 4π ao quadrado. Né? Vou botar aqui, botar um 2π sobre lambda. Ou seja, a velocidade de fase depende do comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, maior a velocidade de fase. Né? Então, tá certo. Então, nós vamos ter aqui. Então, ômega, na verdade, a velocidade de fase é C sobre isso, perdão. A velocidade de fase, deixa eu apagar isso aqui, já usei isso aqui. Apagar isso aqui. A velocidade de fase, desculpa, é C. Não, estou falando com a velocidade de fase. O índice de refração, quero falar, contar para a gente isso. Velocidade de fase é ômega sobre K. Só para os experimentos aqui. E o índice de refração é C sobre a velocidade de fase. Né? Então vamos lá, só para escrever isso aqui. Então,
velocidade básica vai ser ômega, que é a raiz quadrada, é o C, raiz quadrada de módulo de K ao quadrado, mais 5, né? Isso. E aí a gente dividiu tudo por módulo de C ao quadrado. Por 1, raiz quadrada de 1 mais 5 sobre capa 2, cilândrica 2 sobre 4 pi ao quadrado. Então isso é velocidade fácil. Vamos ver a velocidade de grupo. O que é importante para nós aqui vai ser a velocidade de grupo. Então, vou pegar a velocidade de grupo. Como é que eu tiro a velocidade de grupo? A velocidade de grupo é dele. Nesse caso, o problema só depende do módulo de K. Então eu vou diferenciar essa equação aqui. Vou tirar a diferencial dela, fica 2 ômega d ômega igual a 2 módulo de K e módulo de K. C2. Né? E aqui é constante. Então, o 2 cancela com 2. Então, a velocidade de grupo é d ômega dividido por dk. Então, a velocidade de grupo vai ser módulo de K dividido por ômega. Tem o C, 2 ômega, a módulo de K vai dar KC ao quadrado. Isso. Então, eu posso escrever assim, a velocidade de grupo vai ser C vezes módulo de K vezes C sobre ômega. Estou só rearranjando as coisas aqui. Então, tirei a velocidade de grupo tirando o diferencial dessa equação. Então, a velocidade de grupo deu isso aqui. Aí eu estou só reescrevendo. Esse C separei para cá, para poder comparar com a velocidade da luz, e aqui, módulo de K vezes C sobre ômega. Mas aí a gente já sabe que tem ômega. Calculou ômega, tá? Deixa eu apagar o ômega aqui. Ômega vai ser o C vezes essa raiz. Aí esse C vai cancelar. Então, vai ficar módulo de K sobre a raiz quadrada de módulo de K ao módulo de K ao quadrado mais 5. Ou seja, esse denominador aqui é maior do que o numerador. Então, esse número aqui é menor do que 1. Estou trabalhando sempre com psi positivo. Esse número é menor do que 1. Então, a velocidade do grupo está saindo menor do que C. E o que é importante aqui? A velocidade do grupo, né? Então, aqui eu posso também, se quiser, posso tirar esse módulo de K aqui. Vou escrever a velocidade do grupo de uma outra forma. Só simplificando um pouquinho mais, né? Porque o C está trabalhando, faz aqui melhor, né? Está dando sombra, está dando para ler lá? Dá para ler, sim. Dá para ler. Vou passar para cá. Melhor sim. Vou voltar aqui. Essa parte aqui já pode tirar. Eu vou deixar por enquanto, porque a primeira aula só para ficar bem marcada. Vamos lá. Aqui, então nós chamamos de a velocidade de grupo. Deixa eu escrever aqui de novo. Ela é C módulo de K sobre ômega. Módulo de K sobre a raiz quadrada de K2 mais π. Esse parâmetro vão interpretar melhor depois o parâmetro de π. Eu posso então dividir tudo que vai ficar o seguinte, vou botar assim, C vezes 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais π sobre o módulo de K ao quadrado. A velocidade de grupo que é menor que 1, então nós vemos esse número aqui no denominador é sempre maior que 1, porque o π é positivo, então a velocidade de grupo é sempre menor do que C. E ela vai estar dando para nós, vou estar agora tendo o comprimento de onda 1 sobre a raiz quadrada de 1, mais, então nesse caso é 2π sobre lambda, vai ficar π lambda ao quadrado sobre 4π ao quadrado, no denominador, né? Ou assim. Ou seja, quanto maior o comprimento de onda, maior esse denominador, menor a velocidade de grupo. Então, a velocidade de grupo começa a depender do comprimento de onda. Ou seja, pequeno comprimento de onda,
e grandes comprimentos de onda vão ter diferentes velocidades de luz. Então o fenômeno é dispersivo, porque a velocidade começa a depender do vetor. Da mesma forma que aqui a gente já vê que a velocidade de fase também, que é ômega sobre K. Né? Então, esse é o fenômeno dispersivo. Por isso que a gente sempre fala, a relação com dispersão, a dispersão ela aparece, não é sempre que ela aparece. No caso das equações de Maxwell, no vácuo não tem dispersão. Todos os comprimentos de onda têm velocidade C. Agora, vamos depois apresentar, não sei se hoje ou no próximo encontro, uma modificação das equações de Maxwell que vão no final do dia dar uma equação muito semelhante a essa, que vai, inclusive, nos elucidar também quem é esse parâmetro psi. Vamos melhor, então, agora já elucidar quem é o parâmetro psi, porque quando a gente for as equações de Maxwell modificadas por esse parâmetro psi, nós vamos interpretar esse parâmetro psi como sendo uma massa do fóton. E aí o fenômeno se torna dispersivo. Então, o fóton massivo, ele é dispersivo. O fóton de massa nula, nas equações de Maxwell, não é dispersivo. Mas vamos nos manter ainda nesse caso, desse problema desse campo escalar. Vamos tentar entender melhor agora qual é o papel desse parâmetro psi. Então vamos pensar o seguinte, nós estamos falando aqui do fenômeno puramente ondulatório, estamos falando aqui de uma onda. Vamos fazer a correspondência onda-partícula. Vamos lembrar aí do de Broglie, onda-partícula. Então, na onda, eu tenho, então a gente sabe, a relação é essa aqui, lambda igual a H sobre T. No caso, né, da onda plana, né, vamos pegar esse comprimento de onda aqui, ó, isso aqui é 2π sobre o módulo de K, isso é o lambda. Isso aqui é H sobre o módulo de P. Esse P aqui é o módulo do momento linear. Então, eu passo esse 2π para cá, fica H sobre 2π, que a gente chama de H cortado. Então, a gente vai ter que o momento, né, módulo de P, a gente associa logo assim, o momento é H cortado em K. Então, o princípio da correspondência, né? A onda, ela tem o vetor de onda K, associado ao comprimento de onda 2π sobre o módulo de K. Então, o vetor de onda é convertido no momento linear da partícula, né? E a energia, né? A energia, pelo princípio da correspondência, né? A gente associa a H cortado nesses ômegas, né? Tá lá. Então, se a gente for olhar agora, isso aqui vai ficar o H cortado, o ômega é 2 sobre H cortado ao quadrado. O K2 é, tá lá, P2 módulo de P ao quadrado sobre H cortado ao quadrado, e aqui eu tenho C2. E aqui nós temos o psi C2. Então, pelo princípio da correspondência, agora imaginando que eu tenho não a onda, mas eu tenho a partícula, eu vou ter que E2, que é energia, vai ser P2, C2, mais esse termo novo aqui, H cortado, psi, H cortado ao quadrado, C2. Bom, então, o que é isso aqui? Está me lembrando? A relação relativista entre energia, momento linear e massa de repouso. Eu vou interpretar esse termo aqui como sendo justamente o mc2 ao quadrado. Eu vou pegar esse termo aqui que vai ser o m2c4. Então é como se eu tivesse aqui esse parâmetro psi, quer dizer, eu vou identificar esse termo aqui como o que vai corresponder ao quadrado da massa de repouso vezes C4. Ou seja, esse m2c4 vai ser psi H cortado ao quadrado C2. Então, esse C2 aqui cancela, então vai ficar o seguinte, eu vou ter que o meu parâmetro psi, vai ficar M2 sobre esse C4. Eu vou botar o psi vai ficar M2, aí aqui eu vou ter esse C2 sobre H cortado ao quadrado. Isso? Exatamente. Ou seja, isso é o psi. Então, psi, né, vai ficar N2
C2 sobre H cortado ao quadrado. Lembrando lá, o que é o chamado comprimento de onda de côncavo de uma partícula? É H cortado dividido pela massa da partícula pela velocidade da luz. É o chamado comprimento de onda de côncavo de uma partícula, que é justamente aquela distribuição, quer dizer, a partícula passa a ser olhada ambulatoriamente e eu começo a investigar, vamos dizer assim, a estrutura interna da partícula por um comprimento de onda que seja menor do que esse aqui. O comprimento de onda de côncavo, ele está mais ou menos demarcando, né, a região em torno da qual a partícula se distribui. Bom, então aqui, esse psi é justamente o inverso, né? Quer dizer, o raiz, esse aqui é o psi. Se eu tomar a raiz quadrada de psi, ele é justamente MC sobre H cortado. Ou seja, ele é o inverso do comprimento de onda de côncavo, que a gente chama de lambda C cortado, a menos 1. Ele é o inverso do comprimento de onda de côncavo da partícula. Então, agora entendi qual é o papel desse parâmetro psi. Ele está ligado à massa. Então, essa equação de campo aqui, ela está descrevendo o campo escalar. Mas esse campo escalar, na visão corpuscular, na visão de partícula, ele corresponde a uma partícula relativística com uma massa m. Qual é a relação entre a massa da partícula e o psi? É essa aqui. Ou seja, a massa da partícula vai ser H cortado sobre C. Vai botar H cortado sobre C, psi, raiz de psi. Então, esse parâmetro psi, no fundo, a raiz quadrada de psi, a menos dessas constantes, é uma medida da massa da partícula. Então, ao introduzir esse parâmetro aqui, eu estou introduzindo o campo, a equação do campo escalar. Na visão corpuscular, esse campo vai corresponder a uma partícula. Essa partícula, então, vai ter essa massa de repouso associada a esse parâmetro psi. E aí, devido a essa massa, o fenômeno passou a ser dispersivo. E agora eu posso substituir, se eu quiser, psi pela massa da partícula. Eu posso pegar o psi, né, pegar essa equação aqui. Psi é M2C2 sobre H cortado ao quadrado. Coloco o psi de M2C2 sobre H cortado ao quadrado. E aí eu vejo que o papel da massa da partícula é causar essa dispersão. Então, essa onda agora, ela vai se propagar e diferentes frequências, né? Quer dizer, a relação está aqui. Diferentes frequências, ou diferentes comprimentos de onda, né? Vão corresponder a diferentes frequências, mas agora a velocidade de grupo da onda vai depender diretamente, né? Do comprimento de onda para onda. Então, é um fenômeno dispersivo e a massa da partícula está causando esse fenômeno dispersivo. Se o psi for zero, esse termo não existe. Então, não tem dispersão. Então, a massa partícula massiva, ela tende a dar relações de dispersão, que são relações, elas tendem a indicar que há dispersão, que o problema é dispersão. Isso por campo escalar. Eu vou deixar um exercício, né, para quem quiser fazer um exercíciozinho, uma tarefinha nova, vou deixar esse exercício aqui, uma tarefa, só para quem quiser praticar. Vamos dizer que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um campo escalar de novo, um campo escalar aqui, não sei que seja um campo real, e que ele tenha essa equação de campo aqui. Vou colocar assim. Vai botar de novo 1 sobre C ao quadrado. Vou dar o famoso D'Alembertiano. Então, todo mundo está lembrado. O que é o box? 1 sobre C ao quadrado, D2 menos Laplaciano. Então, isso aqui é o tradicional. Agora eu vou colocar um termo novo agora. Vou colocar um termo que vai ser um parâmetro, vamos chamar aqui um parâmetro zeta, vezes Laplaciano ao quadrado. Que é um Laplaciano, mas aqui é um Laplaciano ao quadrado. Então agora tem derivadas quárticas. Fazer até uma coisa mais elaborada. Vou colocar aqui um parâmetro alfa vezes uma derivada temporal quártica. Então isso aqui é derivada de ordem 4, né? D4, dt4.
Então isso aqui seria uma quarta derivada temporal. Aqui eu tenho duas derivadas temporais, DDT e DDT. Aqui eu tenho 4 derivadas temporais. Então ele vai ter uma derivada superior aqui. E vou colocar um parâmetro beta aqui, que tem um laplaciano ao quadrado. Aqui dentro, vamos lembrar, aqui é 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal segunda menos laplaciano. Então, tradicional. Agora, esse termo novo aqui, esse é um termo com derivada superior no tempo, 4 derivadas temporais, e esse aqui, 4 derivadas espaciais, que é o laplaciano atuando no laplaciano. Então, vai dar 4 derivadas espaciais. E aqui um parâmetro, aquele nosso parâmetro psi. Tudo isso aqui atuando no campo escalar igual a zero. Então, vamos buscar essas relações de dispersão. Aqui vai aparecer um ômega 2 e aqui vai aparecer um ômega 4. Então, agora eu vou ter uma equação quártica em ômega. A situação se torna mais delicada para analisar esses parâmetros aqui, porque aí vão poder aparecer raízes imaginárias, mais chance de ter raízes imaginárias. Então, vamos tirar a relação de dispersão do ômega em função, e claro, não só em função do K, mas em função dos parâmetros alfa, beta, C, alfa, beta e psi. Então agora eu vou tirar essas relações de dispersão. E aí, a pergunta que a gente pode se fazer é se esse parâmetro psi ele ainda continua representando a massa, ou será que o parâmetro alfa ele pode interferir na massa? Porque a massa está totalmente contida aqui, mas aqui eu tenho derivada quártica, tem o alfa. O alfa está ligado à frequência, está na derivada temporal. Frequência é energia. Então, será que esse alfa não vai estar influenciando na energia de repouso? Então, seria ver se, por exemplo, a partir daqui, se eu gero uma chamada massa efetiva. Porque claramente então, a gente pode ver as dimensões aqui. Isso aqui é uma derivada temporal quártica. Esse parâmetro, quer dizer, no final do dia, tudo isso aqui tem que ter dimensão de comprimento a menos 2. Então, esse alfa vezes o tempo, aqui tem 4 derivadas temporais. Então, isso aqui é tempo a quarta potência, o denominador. Isso tudo no final do dia tem que ter comprimento a menos 2. Vou botar aqui P4, né? Então, esse alfa, ele vai ter que ter dimensão de comprimento a menos 2 vezes tempo a quarta potência, para poder manter a homogeneidade da equação. Comprimento a menos 2, comprimento a menos 2, e aqui é a mesma coisa, comprimento a menos 2. Então, beta, isso aqui é uma classificação, tem 4 derivadas espaciais. Então, isso aqui é um comprimento a 4. Do denominador, isso tudo tem que ser comprimento a menos 2. Então, no final do dia, esse beta tem que ter comprimento ao quadrado, dimensão, e esse psi, como nós já vimos, é comprimento a menos 2. Então, a questão é saber se alfa, beta e psi, eles vão se combinar para dar uma massa efetiva. A relação de dispersão vai dizer isso para mim. Então, queria deixar esse exercício, essa tarefa aqui, para quem quiser pegar um caso um pouquinho mais complicado, porque vai ter que resolver uma equação de 4º grau em ômega, e aí a análise das raízes complexas, das raízes reais, pode ser um pouquinho mais elaborada. Então, é só um exercício, tá? Muito bem. Só para finalizar agora, vou pegar um outro exemplo aqui. Vou pegar um exemplo aqui, então, um exemplo 2, exemplo 3. Vou pegar um exemplo aqui, que vai ser o seguinte. Esse exemplo depois a gente vai chegar num caso mais realista. Vamos pegar um exemplo que aparece nas chamadas teorias planares. Vou pegar o caso de as equações de Maxwell em um espaço-tempo
tridimensional. Não quadridimensional. Tridimensional. Vou sair desse quadro aqui, tá bom, vou ficar mais aqui. Então nós temos um espaço-tempo que tem uma dimensão de tempo e duas dimensões de espaço. Ou seja, nós estamos num espaço-tempo que tem essa estrutura, essa métrica aqui. C2 dt2 menos dx2 menos dy2. Então, o espaço-tempo tem uma métrica, né, com duas dimensões espaciais e uma dimensão temporal. É como se fosse um mundo planar. O meu mundo é plano, só tem duas dimensões planares, né, e uma dimensão temporal. Então, é o caso, por exemplo, a física desses materiais planares, por exemplo, grafeno, é um material, grafeno monolayer, né? É um material planar, que tem duas dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Como é que fica o campo de Maxwell? No nosso caso tradicional, das quatro dimensões, três dimensões espaciais e uma dimensão temporal, eu tenho um campo elétrico e tenho um campo magnético, ambos vetoriais. No mundo tridimensional, a situação já é diferente. Eu tenho um campo elétrico vetorial, vou chamar de E pequeno, e um campo magnético que é uma grandeza pseudo-escalar, ou escalar, mas é um pseudo-escalar. E como é que ficam as equações de Maxwell nesse caso? Então nós vamos ter as equações de Maxwell para essa chamada eletrodinâmica. Essa é chamada eletrodinâmica de Chern-Simons. Maxwell Chern-Simons. Eletrodinâmica de Maxwell. Chern-Simons. Então eu vou ter, é um conjunto, entendeu? A gente pode mexer com isso claramente, assim, no curso básico de física. É uma modificação em relação às equações de Maxwell. Você tem a divergência de E aqui eu vou ter um parâmetro de Si vezes o escalar magnético igual a zero. Estou pegando as equações de Maxwell, já sabe, no vácuo, não tem carga nem corrente. Vácuo. Então, se eu for puro Maxwell, a divergência de E é igual a zero. Mas agora eu estou no mundo espacial de duas dimensões. Então, o rotacional do campo elétrico, o rotacional em duas dimensões é uma grandeza escalar. Se eu pegar o rotacional de um vetor, eu vou ter. Como é que eu tiro o rotacional de um vetor? A componente x do rotacional é dy/vz menos dz/vy. A componente y é dz/vx menos dx/vz. E a componente z é dx/vy menos dy/vx. Se eu estou num mundo tridimensional, onde eu não tenho a coordenada z, eu não tenho o vetor vz, e não tenho a derivada em relação a z. Então não tem essa componente do rotacional. Não tenho a derivada z, não tenho o vz, então não tenho, sabe? Então o meu rotacional é unidimensional. Ele é dx/dy menos dy/vx. Então o meu rotacional é um número, né? Ele não é mais um vetor. Em duas dimensões planares, o gradiente não, ele continua sendo um vetor. Eu tenho ddx e tenho ddy. Mas o rotacional, então o rotacional de E, ele tem que ser menos derivada temporal de quem? Do campo magnético, lei da indução de Faraday. Mas aí fica tudo ok. Por quê? Esse campo magnético aqui é uma grandeza escalar, e esse rotacional aqui, apesar de ter flechinha aqui, o rotacional só tem uma componente, que é dx é y menos dy, mais x igual a dv de v. Então, essa é a equação, é o Faraday Lens. E depois, nós temos a equação chamada de Ampère-Maxwell, que seria o rotacional, é o rotacional do campo magnético. Então, essa equação de quatro dimensões, rotacional de V igual a 1 sobre um vácuo, 1 sobre C ao quadrado, TE dt. Certo? Aqui, vamos ver uma coisa. Eu vou colocar o campo magnético, né, não tem, ele é um escalar, então ele não tem gradiente, ele não tem nem rotacional nem divergente, ele é um escalar. Então eu vou poder botar aqui um gradiente. Vou escrever de novo aqui, tá? Gradiente, aqui. Gradiente de B. E aqui eu colocaria alguma coisa como 1 sobre a corrente de deslocamento.
DDT do E. Porque aí fica legal. Ó. Isso aqui é um gradiente, então um gradiente de um escalar é um vetor, e o campo elétrico é um vetor. Então isso aqui seria ampere máximo, né? Não vai, não vai. Vamos ver se realmente é isso que tem que ser. Mas mais ou menos a estrutura é essa. A divergência do campo elétrico tem essa. Aqui, desculpa, esse termo que eu posso colocar aqui também, que é mais, por exemplo, aqui eu tenho esse si, eu posso colocar aqui um parâmetro zeta vezes o campo elétrico. Por quê? Porque isso aqui é um vetor. Isso aqui é um vetor. E aí eu posso colocar aqui como sobre C ao quadrado DDT do E. Então nós vamos propondo essas equações aqui como sendo as equações de Maxwell modificadas, quer dizer, modificadas pelo chamado termo de Chern-Simons, que é esse termo aqui. Então vou botar aqui talvez, vou dar o meu parâmetro. Então, divergência de E, mais que se dê igual a zero, rotacional de E. Agora aqui vamos só observar um detalhezinho, né, que vai ser importante para nós daqui a pouco. Vamos pensar aqui na seguinte propriedade. Vou ver uma coisinha só. Observe o seguinte. Esse aqui é o operador, esse aqui é o campo elétrico, esse aqui também é o campo elétrico. Vamos fazer a coisa que a gente vê como é que fica as relações de dispersão, elas vão já indicar uma coisa para nós. Deixa eu ver aqui uma coisinha só. Eu acho que talvez fosse bom, vamos fazer o seguinte, no momento, vamos colocar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui a presença de cargas. Eu acho que poderia. Está descarregado. A ver se cargando. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Só para Ya tenía esquecido de cargar en 2 días. No recibí nada. Por eso lo hice. Acho que valeria a pena a gente fazer o seguinte. Vamos colocar, no momento, a presença de carga elétrica. Vamos colocar aqui. Isso aqui é O sobre epsilon 0 e aqui é o I0. Vamos fazer isso. Então, estou colocando a equação de Maxwell completa, basicamente, tá? Em presença de fonte. Por que eu estou colocando isso aqui? Só para a gente fazer ter a conservação da carga. Então, estou colocando as candidatas à equação de Maxwell com o termo de Chern-Simons. Então, isso aqui é puro Chern-Simons. Isso aqui é novo. Isso aqui é novo. Porque as equações de Maxwell tradicionais têm divergência de E, as cargas, rotacional de E, dB/dt, né? Só que aqui o D agora é um pseudo escalar, então não tem flechinha do D. E aqui o gradiente do D vai fazer o B sendo escalar, ele não tem nem rotacional nem divergente, ele só tem gradiente. Aqui pode aparecer um campo elétrico, a corrente de deslocamento e a corrente física, a corrente de cargas e movimento. Vamos usar primeiro de tudo a conservação. Vamos escrever as equações aqui de novo. Vamos fazer primeiro estudar a conservação da carga para a gente ver o que vai acontecer. E depois a gente vai pegar a relação de dispersão. Então, divergente de E mais si vezes B igual a rho sobre epsilon 0. Rotacional de E com a menos dB. Estou colocando os campos em dentro do núcleo, eu estou em uma dimensão a menos, né? Só para uma questão puramente gráfica. E aqui eu teria o gradiente campo magnético substituindo a perna mais si vezes E igual a 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal do campo elétrico, mais a corrente em 0 junto. Então a gente sabe que das equações de Maxwell, no caso tradicional de 4 dimensões, a gente deriva a conservação da carga, tirando o quê? Tirando a derivada temporal da primeira equação e tirando o divergente do rotacional, né? Que a gente faz. Então, se eu tirar a derivada temporal aqui, eu vou produzir divergente da derivada temporal do E, mais a derivada temporal do B, e aqui a derivada temporal da carga. A equação de continuidade que a gente tem é essa aqui, né? DDT de O mais divergência de J
rosa. Isso aqui é o típico, né, da conservação da carga. Então, vou usar a conservação da carga eu vou usar a conservação da carga como um teste para ver se as equações de Lattes estão corretinhas. Elas têm que ser compatíveis com a conservação da carga. Então, vamos tirar a derivada temporal da primeira equação. Vai ficar divergência, derivada temporal do E, mais si derivada temporal do B, igual a 1 sobre ε0, ddt do outro. Aqui, eu tirei a derivada temporal disso aqui. Eu passei a derivada temporal pela derivada espacial. Então, quando a gente passa uma derivada pela outra, elas comutam, é porque nós estamos supondo que o campo tem derivadas segundas contínuas. Eu estou supondo campos bem comportados, né? Derivadas contínuas. Derivadas segundas contínuas. Então, eu posso tirar a divergência da derivada temporal é a mesma coisa que a derivada temporal da divergência. Então, eu tirei a derivada temporal da equação de Gauss. Tá lá. O que eu tenho que fazer agora para poder obter a divergência do choque? Tirar uma divergência dessa equação aqui. Então, vai ficar divergência do gradiente de B mais si divergência do E igual a 1 sobre C ao quadrado ddt da divergência do E mais zero divergência do J. Em geral, né, o que a gente faz é isso aí, as equações gerais. Observe, agora vamos observar a seguinte situação, que é interessante aqui. Quando eu tirar, então, a gente tirar aqui esse DDT, tá? Esse termo não está igual a esse termo, está junto com esse aqui. Eu preciso somar esse com esse aqui para me dar a equação de continuidade da corrente. Mas agora a gente tem umas novidades aqui que são interessantes. Esse termo aqui está aparecendo como dVdt, tá? Que seria ligado a essa equação aqui. Mas esse termo aqui tem a divergência de E. Seria interessante esse dVdt para esse dt, porque o que a gente quer ter? A gente quer ter esse termo com esse termo, para poder ter a consideração, somar essas equações. A gente quer que esses termos extras se cancelem. Então, esse termo aqui pode ir com esse. Mas agora tem duas novidades aqui que não são legais. Aqui eu estou produzindo um laplaciano de B. Isso não está legal. Esse termo não tem de onde subir. O que está acontecendo de errado ali? O que isso aí está me indicando? Está me indicando a seguinte situação. Em duas dimensões espaciais, quando eu tenho só x e y, além do operador de gradiente, eu posso definir um novo operador de gradiente, que é o operador de gradiente tilde. O que é o operador de gradiente tilde? O operador de gradiente, a gente sabe, ele é ddx, derivado em relação a x, derivado em relação a y. Esse operador de gradiente aqui, eu vou explicar por que ele é um operador dessa forma. No lugar da componente x, eu derivo em relação a y. No lugar da componente y, eu derivo menos em relação a x. O que é isso? O que eu vou explicar? O que é isso? Por que está acontecendo isso? Isso é um caso típico de duas dimensões espaciais. Vamos ver o que está acontecendo. É uma questão agora puramente coisa de álgebra ou de geometria, né? Um plano. Vamos imaginar que eu tenho um sistema de eixos planares em y e x. Vamos supor que eu pegue esse vetor V aqui. Então, esse vetor tem componente x e componente y. Imagina que eu pegue um vetor que tenha, e seja esse vetor aqui rotacionado de 90 graus para cá, para baixo, no sentido, vamos dizer assim, no sentido horário, né? Eu acho que é isso. A componente, então, se eu pegar esse vetor aqui tem componente x, tem componente y. Vamos dizer que, vamos pensar que a componente, pensar o seguinte, a componente x desse, a componente x desse vetor aqui, vou pegar esse vetor aqui. Então esse vetor forma 90 graus com esse vetor. Esse vetor aqui, eu vou pegar ele, chama de v tipo, ele tem a componente x dele, desse vetor, que a componente x dele é a componente y desse. E a componente y desse vetor é a
a componente x desse vetor vai ser a componente y desse vetor, ou seja, menos vx. Então, se eu pegar esses dois vetores, v escalar, v tilde, produto escalar v vai dar zero, vx vezes y menos vi vezes vx vai dar zero. Então, em duas dimensões, eu posso associar a um dado vetor v um vetor que eu chamo de vetor dual dele. O que é o vetor dual? O vetor dual é como se eu pegasse essa matriz aqui, 0, 1, menos 1, 0, e multiplicasse pelo vetor v. Ou seja, eu vou ter o vetor dual componente x, o vetor dual componente y, vou ter essa matriz aqui, 0, 1, menos 1, 0, atuando em vx, vy. Quando essa matriz atuar aqui, a componente x desse vetor vai ser a componente y desse. Essa matriz vai fazer o seguinte, ela vai colocar vy menos vx. Então, essa matriz aqui é uma matriz que está fazendo uma rotação de 90 graus nesse vetor, botando a componente x desse vetor como sendo a componente y do vetor original e a componente y desse vetor como sendo menos a componente x do vetor original. Isso é o que a gente chama de um vetor dual. Então, esse vetor aqui é o dual de V. Então, eu posso pegar, fazer isso com o vetor posição também. O vetor de posição x, y e aqui y menos x. Então, esse operador aqui é justamente o que está acontecendo. Eu pego a componente x desse vetor, é a componente y do original. E a componente y desse vetor é menos a componente x do original, ou seja, é o vetor dual. O que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que se eu tirar a divergência desse, se eu tiver um campo escalar aqui, P, tirar então a divergência desse objeto aqui. Quem é a divergência? Então aqui eu vou ter ddx, ddy. Gradiente, o que é esse objeto? Esse objeto aqui vai ser dy do B menos dx do B. Quando eu tirar isso aqui, vai ficar dx dy do B menos dy dx B, que vai dar zero. Então, a divergência do gradiente é o laplaciano, mas a divergência do dual do gradiente é zero. Então, duas dimensões têm essa peculiaridade. Eu posso sempre pegar um vetor e tirar o dual dele, que é sempre um vetor rotacionado de 90 graus no sentido horário a partir do vetor original. E isso me dá um novo operador diferencial, além do gradiente, que é o chamado gradiente dual. Então, para que a divergência desse objeto aqui seja zero, eu não posso botar gradiente aqui. Eu deveria botar aqui o gradiente dual de um campo magnético. Então, eu vou modificar as minhas equações. Por quê? Porque eu preciso satisfazer a minha conservação da corrente. Porque essas duas equações iteradas, elas têm que dar a conservação da corrente. Então, eu estou vendo o seguinte, esse termo aqui, quando eu tirei a derivada temporal desse e a divergência desse, apareceria um laplaciano. Mas agora, como isso aqui é o dual, vou tirar a divergência do dual do B, isso é zero. A divergência do gradiente dual é zero. Então, esse termo aqui é zero. Ele já sai do caminho. Depois, esse termo aqui está ligado. DE, DT, esse termo aqui. Outra propriedade interessante que nós vamos ver aqui é o seguinte. Propagar. Então, essas são coisas novas para quem assim, não conhece bem também essa física em duas dimensões espaciais. Vamos prestar atenção, como é que eu posso relacionar o rotacional com o gradiente? O que é o rotacional no campo elétrico? O campo elétrico é um vetor. Então, nós já vimos, o rotacional só tem uma componente, é dx do EY menos dy do EX. Mas eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. O EY, então eu posso escrever o seguinte, eu posso dizer que o meu dx é o meu, não sei se eu posso fazer o seguinte, vamos botar isso aqui, é o dx. Quem é o EY? O EY é o dual, vamos pensar o seguinte, vou pegar só para botar. O vetor é vai ser como esse vetor aqui. Campo elétrico componente x, campo elétrico componente y. Quem é o dual dele?
é o campo elétrico componente y menos componente x, que é o seu atual do campo elétrico. Vai para qualquer vetor. É xy, y menos x. Então, quando eu quiser escrever, eu posso escrever esse y como sendo o dual componente x. Esse y que está aqui é a componente x do dual. Então, eu posso escrever isso aqui como campo elétrico dual componente x. E esse menos x, eu vou escrever como componente y do dual. Então, você vai ficar mais dy do y dual. Ou seja, o rotacional de um campo é igual à divergência do seu dual. Eu consigo relacionar o rotacional com a divergência, mas assim, o rotacional de um campo é igual à divergência do seu dual. Ou também eu posso pensar o seguinte, posso escrever de uma outra forma. Eu posso pensar que esse dx o dx é menos o dual y. Então, esse dx que está aqui é menos o gradiente dual componente y. Então, é o gradiente dual componente y não menos. E aí fica aqui é y. E aí menos o dy está aqui é o gradiente dual componente x. Então fica menos, finalmente persiste, gradiente dual componente x é x. Então eu posso escrever isso também como sendo menos a divergência dual do campo E. Então eu tenho duas maneiras de expressar o rotacional, como sendo a divergência do dual do campo ou como sendo menos a divergência dual do campo original. Então tem essas, vou botar isso aqui, o rotacional de E é igual a divergência do dual do E, e por sua vez é menos o gradiente dual do E. Então são coisas que a gente, simples, que a gente pode deduzir rapidamente. Isso vai nos ajudar. Por quê? Porque essa equação aqui eu vou poder escrever da seguinte maneira. Aqui eu precisei tirar a divergência do E. Então, eu posso escrever essa equação aqui, a rotacional do E, como nós vimos, né? Eu posso escrever assim, a rotacional do campo elétrico é o divergente do dual do campo elétrico. Tá? Então eu posso escrever a equação de Ampère-Maxwell, a equação de Faraday-Lenz também dessa forma. O rotacional do E é gradiente, divergente do dual do campo elétrico. Isso é menos dB/dt. Então, né, eu poderia fazer o seguinte, aqui eu posso botar, ao invés de colocar o campo elétrico, eu vou colocar o dual do campo elétrico também. Porque aí agora eu vou tirar a divergência do dual do campo elétrico. E vou poder, então, com esse termo aqui, eu vou poder recorrer a Faraday-Lenz para eliminar esse termo aqui. Então, esse termo aqui fica, então nós vamos começar a organizar as coisas. Por que eu estou fazendo esse exercício? Isso aqui foi só para corrigir a nossa, vamos dizer assim, a nossa proposta do que seria essa equação de Maxwell em duas dimensões espaciais com dimensão temporal. Então, Gauss fica inalterado, Ampère-Maxwell, Faraday-Lenz pode ser escrito dessa forma. Agora, Ampère-Maxwell ganhou essa novidade. Ao invés de ser rotacional de D, vai ser o gradiente dual do escalar magnético. Aqui vai aparecer o dual do campo elétrico. Vamos agora ver o que a gente pode acertar daqui. Então, eu tirei esse termo. Então, vou ficar o seguinte. Vamos fazer, para poder tirar a equação de continuidade da corrente, eu tenho que ter ddt de Bohr mais divergência de J. Então, vou fazer o seguinte. Vou botar divergência de ddt mais si ddt de B igual a 1 sobre x com 0 ddt de B. Então, essa é a primeira equação. Depois, aí a gente tirou agora a divergência dessa equação. Então, ficou
divergência do gradiente igual a zero. Eu corrigi a equação. Então esse termo aqui desapareceu. E aqui ficou se, aí ficou divergência do dual do campo elétrico. Que aí eu posso relacionar com Faraday-Lenz. Aí aqui ficou igual a 1 sobre C ao quadrado ddt da divergência de E. E aqui mais do zero, divergência do J. Vamos fazer o seguinte, esse termo aqui, ó, para eu poder cancelar esse termo, então isso aqui é igual a isso, aqui é igual a isso, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa equação toda aqui por C2. C2, divergente, botar um C2 aqui, e botar um C2 aqui. Mas C2 é 1 sobre M0, epsilon 0, né? Então, estou multiplicando, desculpa, fazer o contrário, tem que dividir por C2, eu quero ter, que esse termo fique igual a esse, para poder cancelar. Então, eu vou dividir essa equação aqui por C2, divido por C2 aqui, divido por C2 aqui. Agora, quando eu divido por C2 é 1 sobre M0, epsilon 0. Quando eu divido por C2, eu multiplico por M0, epsilon 0. Então, esse M0 aqui cancela, o epsilon 0 cancela e fica M0 aqui. Que aí, ó, já começa a ficar legal. Quando eu somar essas duas equações, aqui eu vou ter a equação de continuidade, né? Aqui, esse termo aqui deveria cancelar esse, e esse termo aqui tem que cancelar esse. Então, olha só, se eu somar essas, então eu peguei essa equação aqui, dividi por C2, primeira equação. Peguei a divergência dela, né? Peguei a derivada temporal dessa equação de Gauss, o que eu fiz aqui. Derivada temporal da equação de Gauss, e divido por C2. Por quê? Para eliminar esse epsilon 0, que aí fica μ0 erro ddt, μ0 divergência de J. Aí quando eu somar essas duas equações, a continuidade está saindo aqui. Esse termo aqui vai matar esse termo aqui, e esse termo aqui deveria, né, quando eu somar essas duas equações, esse termo aqui, quer dizer, quando eu fizer isso, né, então tá certo. Quando eu somar essas duas equações, do lado esquerdo eu vou ter isso, mais isso, e do lado direito, isso, mais isso. Então esse termo aqui cancela direitinho esse termo aqui. Aqui eu vou ter a conservação da corrente, que vai dar zero, então esses dois termos têm que se cancelar. O que fazer para esses dois termos se cancelar? Eu tenho uma diferença de um C2 aqui, então eu deveria ter o seguinte, vamos ver aqui o que eu posso fazer, divergência do E igual pela equação de Faraday-Lenz, menos ddt. Então, isso, né? Vai ser menos ddt. Então, quando eu somar esses dois termos, né? Essa divergência de E aqui vai ter que ser menos ddt, tem que se cancelar. Mas para ele se cancelar, eu precisaria que aqui eu tivesse, deixa eu ver aqui, quando eu dividir aqui por C2, né, eu deveria ter um C2 aqui. Aí quando eu dividir por C2 aqui, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que colocar aqui um C2. Se eu colocasse um C2 aqui, ao dividir por C2, esse C2 cancelaria, e aí esse termo aqui ia me dar divergência de menos ddt. Então, quando eu somasse essa equação, esse termo cancelaria esse. Então, com isso a gente fechou. A gente fechou o seguinte, só vou terminar a aula aqui e vou deixar agora preparado para a próxima, para de amanhã. Então, é o seguinte, então nós estamos propondo aqui o seguinte conjunto de equações, então, para escrever a eletrodinâmica, botasse Maxwell, Chern-Simons, né, em uma dimensão temporal e duas dimensões espaciais. Então a gente vai ter divergência do campo elétrico mais C2, esse parâmetro ψ vezes B, igual isso presença de cargas e corrente. Aí vou ter a equação de Faraday-Lenz, rotacional de E, que por sua vez é igual ao gradiente, que é divergente do E igual
igual a menos dv dt. Então, lembrando dessa propriedade aqui do rotacional, do divergente e do divergente dual em duas dimensões. Então, acho que é importante. E depois, a equação de Ampère-Marx, tá? Então, gradiente dual do campo magnético, isso vai fazer o papel do rotacional, mais o psi vezes o dual do campo elétrico, igual a 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal do campo elétrico, mais o zero. Então, procedendo, né, como nós fizemos, né, ainda há pouco, né, eu posso mostrar a conservação da carga elétrica a partir daqui. Então, a carga elétrica conservada, isso me ajudou a corrigir as equações de Marx que nós tínhamos inicialmente proposto. Botando aqui gradiente, não, é o gradiente dual. Botei aqui o campo elétrico, não é o campo elétrico, é o campo elétrico dual. Né? E aí, com isso, né, acho que a gente fechou tudo isso. Né? Então, essas equações são as equações que nós vamos usar amanhã para tirar as relações de dispersão desse fóton no plano. Isso acontece, né? Quer dizer, eletrodinâmica planar, né? A gente pode estar pensando, no caso do grafeno, que é um material planar, ou no caso, por exemplo, dos isolantes topológicos também. Então, e também a eletrodinâmica de Chern-Simons para descrever os supercondutores planares, as cerâmicas supercondutores. Então, essa eletrodinâmica, ela ficou muito popular na década de 90, em conexão com aquele chamado fenômeno da supercondutividade a altas temperaturas críticas desses supercondutores, em que a supercondutividade ela se dá em planos, não no espaço. Então, eu vou deixar isso aqui. Aí, a partir de amanhã a gente vai usar essas equações para ver o que é que essa relação de dispersão está nos dizendo. Como é que a onda, que agora o campo magnético não é mais um vetor, ele é um escalar. E a onda tem uma coisa. A divergência do campo elétrico não é mais zero. Porque quando a divergência do campo elétrico é zero, a gente diz que o vetor de onda é perpendicular ao campo elétrico. Nesse caso, eu perco a perpendicularidade do campo elétrico. Ele tem uma componente ao longo, porque isso aqui não é zero. Então, qual é o papel do escalar magnético? E, claro, qual é o papel da relação de dispersão? O que a relação de dispersão vai me dizer a respeito desse parâmetro em si, que é introduzido pela teoria de Chern-Simons. A ideia de Chern-Simons, dessa teoria de Chern-Simons, é introduzir esse parâmetro psi, modificando as equações de Marx dessa forma. Se não fosse por Chern-Simons, as equações de Marx em duas dimensões seriam essas aqui, sem psi. Então seria Gauss, como sempre, Faraday-Lenz e Ampère-Marx sem esse termo. O rotacional do campo magnético, nesse caso é o gradiente dual P, corrente de deslocamento e a corrente física. Né? Acabou. Agora eu introduzi esse termo aqui. O que ele faz? Então nós vamos ver amanhã o papel desse parâmetro também é descrever o fóton massivo. Então essa eletrodinâmica, ela passa a ter um caráter dispersivo. Vai ver. Então, muito bem. Então, só colocando esses exemplos iniciais, né, para a gente ir ganhando consistência. Depois a gente vai introduzir novas eletrodinâmicas. Maxwell isotrópica, Maxwell de Broglie. Então, vamos fazer vários tipos de relação de dispersão para a gente ir amadurecendo. Depois vamos ver a equação de Dirac, qual é a relação de dispersão. Estou colocando isso para estudantes iniciantes, é uma introdução às relações de dispersão. Mas o que é importante, né, que eu quero chamar a atenção, eu gosto de atenção, é a relação de dispersão. Ela vai nos dizer sobre velocidade de propagação, velocidade de fase, velocidade de grupo, ela vai nos dar informação sobre índice de refração, ela vai nos dar informação sobre outras propriedades, por exemplo, dicroísmo, vai nos dar outra informação importante, se a gente colocar índices de refração de materiais anisotrópicos, né, índices de refração que vão depender de um campo magnético externo que seja aplicado à amostra. Então, esses índices de refração vão mostrar a dispersão. Então, a gente pode separar as diferentes, né, frequências da luz, né, usando esses materiais anisotrópicos sob a ação do campo magnético. Então, as relações de dispersão, como a gente falou, elas são muito importantes porque na teoria quântica de campo elas dão os propagadores. E na teoria clássica de campo elas estão nos dando não só a relação entre energia e momento, né, mas ela vai nos dar também as funções de linha avançada a ser detalhada. Deixei agora exemplo para quem quiser trabalhar, né, o exemplo da
das derivadas superiores para ver como as derivadas superiores, né, elas vão mexer no espectro de energia do sistema. Bom, então eu vou deixar assim. Eu nem vou apagar um quadro amanhã, a gente pode usar esse quadro aqui para partir das equações de Maxwell. Bom, então a gente se reúne aqui amanhã de novo. Tchau. Amanhã é 3 horas.